Boa noite, pessoal. Estamos esperando a doutora Tatiane entrar para a gente iniciar. Oi, oi, boa noite. Deixa eu ver se ela está entrando aqui. Vou chamar ela aqui, peraí. O som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Doutora Tatiane chegou, entrou. Beleza, vamos convidar ela aqui. Olá, boa Olá, noite. meu Tudo bom? querido. Boa noite, tudo e com você? Graças a Deus. Meu som tá bom aí para você? Tá ótimo. E o meu? Ótimo, também, muito bem. Legal. Que prazer, É, viu, doutor? prazer é meu. Pessoal, para quem não me conhece aqui, meu nome é Alexandre Fortes, eu sou médico de família e nos últimos 10 anos eu tenho me dedicado ao estudo e ao ensino da medicina musculoesquelética para outros médicos, principalmente os médicos de família, que é a minha área de atuação. Então, tudo que tem a ver com a dor musculoesquelética ou com problemas musculoesqueléticos é de meu interesse. Então, hoje a gente está tendo o privilégio de ter aqui com a gente a doutora Tatiane. Ela vai se apresentar daqui a pouco, mas é uma grande entusiasta do estudo da atuação dos hormônios na saúde da gente. E a live de hoje tem o propósito da gente desmistificar um pouquinho esse prurido que os médicos têm de prescrever hormônio, principalmente hormônio masculino, abre parênteses, testosterona. Ah, testosterona vai dar câncer de próstata. Então vamos desmistificar um pouquinho isso aí, porque os hormônios anabolizantes, eles são medicamentos e eles têm fins terapêuticos. E o objetivo dessa nossa live de hoje é falar um pouquinho sobre isso. Então eu encontrei a melhor pessoa que eu poderia encontrar, ela vai se apresentar aqui agora e vamos abordar um pouquinho desses assuntos. Guardem as perguntas ou anotem as perguntas para que no final a gente possa interagir um pouco com vocês. Essas perguntas é que fazem essas lives tão interessantes. Então, doutora Tatiane, que tal se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho, quem você é? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. É, é um prazer enorme estar aqui, principalmente falando de um tema que a gente acredita tanto. Eu sempre falo em aula, em curso, enfim, que momentos como esse são mais do que esperados, ainda mais num momento tão frágil que a nossa saúde aí mundial está vivendo, né? Bom, eu sou Tatiane, Tati para alguns já aqui dentro, que eu estou reconhecendo os nomes. Eu sou farmacologista, sou farmacêutica, sou formada na Federal de Santa Catarina. E eu comecei a me interessar pelo tema de hormônios num momento bem inusitado da minha vida. Eu fui assaltada, pegaram o telefone celular da minha mão e eu fui correr atrás do molequinho que tinha me assaltado. E eu não consegui correr porque eu não tinha fôlego. Uma pesquisadora, como diz assim, nerd de laboratório, né? Ficava lá muito tempo sentada, ficava muito tempo lendo e não via que eu precisava tanto desenvolver o meu físico. O intelecto desenvolveu tanto e o físico ficou para depois. Eu estava no pós-doutorado, na verdade. Eu estava fazendo meu primeiro pós-doutorado e eu saí do laboratório um dia à noite, roubaram meu telefone, não consegui pegar o menino. E eu falei, não, tem que dar um jeito nesse negócio. Eu tenho que me matricular numa academia e tenho que fazer uma atividade física porque está muito incongruente a mente com o corpo. E aí eu comecei a fazer musculação, comecei a me interessar, eu já era farmacologista, eu já trabalhava com medicamentos, mas num ponto de vista muito de tratamento, não havia prevenção, não havia um cuidado de você prevenir lesões. Eu trabalhei num laboratório de inflamação, de neurobiologia da dor, com o professor Que legal! Carlos Rogério Não Tonucci. sabia disso? Eu escondi um pouco essa informação para você não ficar muito em cima, porque o doutor especialista, eu falei, não vou omitir essa informação. Mas eu trabalhei com anti-inflamatórios, bom ponto aí. Me Que matriculei na legal! academia, fui atrás e comecei a entender que o exercício físico, a atividade física eram muito, muito importantes para a saúde mental. E foi aí que eu conheci a Aham. equipe do professor Valdemar Guimarães, que trabalhava com fisiculturistas, que trabalhava com atletas de alto rendimento. Eu comecei a me interessar pela área de hormônios
e desde então eu não parei mais de estudar. Foi mais ou menos isso que eu fiz aí nessa trajetória meio acadêmica, nerd e, digamos assim, atleta. Eu fui atleta também, e desde que eu conheci a testosterona, num ponto de vista de prevenção, de tratamento, e também do ponto de vista estético, esportivo, me apaixonei pelo tema e tenho investido todos os meus dias nisso, desde então. Quando a gente é apaixonado pelo assunto, não é trabalhoso, não é cansativo, é prazeroso, né? Exatamente. Eu não me sinto nem um pouco cansada nesse sentido de a gente tentar esclarecer. E eu acho que é o que a gente vai fazer nessa live. Esclarecer as pessoas a respeito de um tema que é tão marginalizado, né? As pessoas acham É. que isso é uma marginalização. Então, pessoal, para introduzir o tema, eu já havia combinado com a doutora Tati da gente pegar alguns dos temas que são de uso terapêutico dos hormônios anabolizantes. Porque tem vários outros, por exemplo, antigamente, lá na década de 70, talvez, quando não existia o tamoxifeno, os anabolizantes tireoidais, tipo a testosterona, poderiam ser utilizados em alguns casos de câncer de mama, por exemplo, em doenças como síndromes genéticas, como síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, também podem ser utilizados. Mas, dentre esse mundo todo, eu resolvi escolher os 4 que eram mais pertinentes, mais comuns, e que as pessoas mais têm curiosidade. Então, vamos falar hoje sobre hipogonadismo no homem, ou seja, seria o que as pessoas chamam de andropausa, que é o nome incorreto. A mulher faz a menopausa, o homem não faz a menopausa, porque ele não para de fabricar, mas ele diminui a produção da fabricação de testosterona. Então, o termo correto seria síndrome do envelhecimento precoce androgênico. Então, vamos falar sobre essa questão, que é o hipogonadismo do homem, e vamos falar sobre a questão da libido feminina, que é uma outra questão que muitas pessoas adoram perguntar. Vamos falar sobre a prevenção de osteoporose e o uso de anabolizantes, que é outra coisa importante. E sobre um dos temas que eu acho mais pertinente, mais importante, extremamente negligenciado, que é a caquexia, a sarcopenia, o catabolismo, a perda de peso involuntária em excesso. Tudo isso vai ser abordado, esclarecido aqui, como que a gente pode usar de maneira terapêutica, segura e eficaz os hormônios anabolizantes. Então, Tati, fique à vontade. Bom, vamos falar de hipogonadismo, então, masculino, né? Bom, primeiramente, como a gente aqui, provavelmente na live, teremos profissionais e pessoas também que não são profissionais, não são da área da saúde, a gente vai tentar colocar todo mundo nesse contexto. Quando a gente fala de hipogonadismo, a gente está falando de uma hipofunção, na verdade, uma função diminuída desse sistema endócrino, que no caso eu estou falando das gônadas masculinas, né? Por algum motivo, os testículos, ou na verdade o sistema nervoso central, que faz essa regulação do eixo entre a produção de hormônio, né, e as nossas gônadas, por algum motivo ela esteve inibida, diminuída, e consequentemente a diminuição da produção de testosterona por este homem, independente da idade, a gente acha que a diminuição da testosterona ela é um problema só na velhice, né? Mas a gente já vê homens mais jovens, dependendo do estilo de vida, dependendo do como se alimentam, dependendo de alguns medicamentos que utilizam. Nós vemos as gônadas aí, claro, também falaremos da questão de atletas que fazem uso de esteroides, mas a gente deixa isso para depois. Por a questão de obesidade, enfim, estilo de vida, há uma hipofunção dos testículos. Então, esse homem começa a produzir menos testosterona. E como a testosterona... Doutor, vamos Se combinar pegar assim, mulher fala demais. Então, o senhor vai fazer assim comigo, né? Vai levantando a mão, vai cortando aí para eu saber quando que eu porque é o paro e quando eu seguinte, continuo. na medida que você vai falando, às vezes surge uma ideia na minha cabeça que eu acho que pode agregar. Vai Então, lá. assim, pega o estereótipo, o cara de 35 anos de idade, que já casou, teve primeiro filho, tá largadão, embarrigou, fuma, estressado, não faz mais nada. Esse cara vai ter testosterona reduzida. E com a testosterona reduzida, uma série de outras complicações podem surgir. Inclusive, que é o maior motivo do homem ir à consulta, a diminuição da libido e impotência sexual. Homem só vai para a consulta quando o piu-piu não levanta mais, né? Esse é um problema. Só que tem muitas outras coisas que podem acontecer em função disso. Então, em outras palavras, o que ela está querendo dizer aqui, pessoal, é o seguinte: ter uma rotina saudável é o mais importante. Exatamente. Então, a testosterona, por muito tempo,
Eu acredito que as pessoas que começaram realmente a se interessar pela testosterona... Eu sempre falo assim, ó, quando a gente percebe que a testosterona está faltando, é que o negócio já está feio faz muito tempo, né? Porque, na verdade, a gente tem que tirar a testosterona do âmbito apenas como de um hormônio sexual. Ela recebe esse nome por vir, sim, de uma classificação de determinadas características secundárias e primárias também masculinas, mas a testosterona ela tem funções que vão além da reprodução, que vão além do desejo sexual. Então, a gente pode falar que a partir do momento que essa produção ela está diminuída nos testículos, obviamente, a saúde sexual vai ser comprometida, mas a saúde cognitiva, a gente tem um aumento do peso corporal em gordura, diminuição da massa magra, a gente tem processos que são complementares à questão sexual, à qualidade de vida, que muitas vezes ficam negligenciados. Então, o pessoal sempre coloca ali os hormônios tireoidianos, coloca a insulina num nível alto de importância, e a gente esquece que função de hormônios sexuais, funções metabólicas são importantíssimas e são reguladas pela testosterona. E bem como você falou, a questão hoje eu conheço muitas pessoas que estão nessa faixa etária abaixo até dos 30 anos e já tem uma hipofunção, já Hipogonadismo. tem o hipogonadismo, em função, obviamente, de um estilo de vida aí nessa loucura que está todo mundo vivendo, antes mesmo de pandemia. Isso já é algo muito clássico nos consultórios e muitas queixas de muitos homens. Então, deixa eu comentar para o pessoal, os homens estão aí assistindo a gente. Qualquer um de nós, depois dos 35 anos de idade, pode começar a apresentar esses sintomas, os sintomas de hipogonadismo, que tem a ver com... imagina um cara bem velhinho, então, pouca disposição, baixa libido, dor no corpo em tudo pelo lugar, cansaço excessivo, sonolência. Agora, pensa o adolescente, super vigoroso, cheio de energia, com muita força, disposição para tudo, valente, corajoso. Então, são os dois extremos para tentar entender o que eu quero dizer. E, na grande maioria das vezes, se você não tem hábitos saudáveis, se você é um cara sedentário, se você é um cara obeso, se você é um cara diabético, se você fuma, se dorme mal, tudo isso vai atrapalhar. Então, às vezes, não precisa de fazer suplementação, reposição ou complementação. Às vezes, basta a principal orientação vai ser levanta a bunda da cadeira e vai fazer alguma coisa, deixa petó e vergonha na cara. Exatamente. E uma das coisas que as pessoas se esquecem, eu sempre falo que a gente colocar a expectativa naquilo que não depende da nossa mudança de hábito é muito fácil. E a questão da testosterona, ela vem de mão dupla aí nessa interpretação, porque muitas vezes as pessoas acham que por usarem uma testosterona em gel ou em cápsula, fizerem a reposição desse hormônio, acham que a partir daquele momento elas não precisarão fazer mais nada. Então acaba É mais fácil tomar um comprimidinho do que fazer a mudança. Não, mas isso é assim na hipertensão, na diabetes, todo mundo quer uma pílula mágica. Ninguém quer suar. Exatamente. Então, aí se coloca, na verdade, uma expectativa muito grande. Obviamente, a gente regulando esses níveis hormonais, muitos problemas, eles podem ser minimizados e resolvidos. Mas, na verdade, quando você se propõe a regular esses níveis, sua alimentação vem antes disso. Seu sono vai vir antes disso. A gente esquece muitas vezes que a falta da qualidade do sono, ou sono adequado, aí a gente pode conversar em respeito ao número de horas, isso é muito particular. Se você não tiver uma saúde, um hábito de sono, todas as funções orgânicas que dizem respeito aos hormônios, elas também podem estar sendo comprometidas. O sono é regenerador dessas funções hormonais. Então, às vezes as pessoas querem usar um hormônio e não querem mudar o hábito. Ah, não, já que eu estou repondo testosterona, eu posso dormir 2, 3 horas por dia, que meu problema já está resolvido. E não é bem assim, né, doutor? Vamos lembrar, pessoal, que o nosso corpo funciona como no taoísmo, yin e yang. Tudo que a gente tem como agonista tem como antagonista. Então, a testosterona é um hormônio anabólico, vai fazer crescer músculo. Já o cortisol, que é o hormônio do estresse, é um hormônio catabólico, que vai destruir músculo. Então, o que ela está dizendo é, não adianta você ficar repondo testosterona se você vive estressado, tem uma rotina ruim. Um vai anular o outro, não vai dar certo. Exatamente, exatamente. Bom, só para a gente ficar de olho no tempo, porque o tempo passa rápido quando a gente gosta do assunto, então sobre a reposição de testosterona nesses casos que a gente está falando, eu acho que tá bom. Que tal falar do outro assunto? Cadê? Deixa eu ver aqui. Estava na nossa pauta.
Libido feminina e testosterona e hormônio Oba, masculino. oba, vamos lá. É sempre gostoso dividir esse assunto com homens, eu sou bem sincera. Porque, na verdade, como eu trabalho bastante com atletas de fisiculturismo, e é comum atleta de fisiculturismo usar testosterona em doses suprafisiológicas, né? Quando a gente Sim, fala da reposição de testosterona, é levar a testosterona de volta a níveis ótimos, níveis normais para aquela faixa etária. É, pessoas de 40 anos, pessoas de 30 anos, pessoas de 20 anos têm níveis de testosterona naturalmente diferentes. E eu vejo que muitas vezes o que as pessoas querem é ficar lá com aquela saúde sexual de 20 anos, de 16 anos, de. Peter Pan, né? O eterno O Peter Peter Pan. Pan, exatamente, o Peter Pan. Eu estou aqui Quer meio crescer, brigando com o meu suporte, porque ele deu uma balançada. Deixa eu só aqui, doutor, peço perdão pela, sem problemas. pela engembração aqui, porque quebrou uma pecinha aqui hoje de tarde, eu não consegui arrumar. Então, volta. Por muito tempo também a saúde sexual ela ficou como um âmbito de investigação apenas do homem, né? Como o homem tem esse componente sexual muito marcante no seu comportamento e o sexo estava sempre atrelado a essa questão masculina, a mulher por muitas vezes ela ficou marginalizada nessa questão de poder ter sua libido desenvolvida, falada, comentada, questionada e até mesmo exigida, né? Então, eu brinco sempre também de que as mulheres hoje, elas querem ser o quê? Elas querem ser donas de si mesmas, a questão da sexualidade feminina, ela já está numa outra era. Hoje as mulheres já têm mais liberdade de buscar o sexo realmente como prazer e não apenas questões de procriação, e não questões religiosas que por tanto tempo as impediram, né? Mas hoje as mulheres com 40, 45, 50, 55 anos, elas querem manter a saúde sexual, elas querem ter relacionamentos sexuais. E, obviamente, por muito tempo, o estrogênio e a progesterona, que são dois hormônios dominantemente femininos, mas também importantes para a saúde do homem, por muito tempo, né, a escassez desses hormônios lá na menopausa foram alvo de investigação de reposição. Então, mulheres que estão lá na menopausa e que seus níveis estrogênicos começam a cair, assim como os homens têm a testosterona deficitária nessa época da vida, as mulheres também começaram a perceber, enfim, a clínica médica também começou a perceber que a testosterona é um hormônio central para a mulher em fases mais longas da vida. Então, hoje a mulher ela quer ter bundão, quer ter pernão, quer ter barriga tanquinho, quer ter 3 pós-doutorados, né? E quer continuar tendo a saúde sexual. Então, a testosterona entra hoje como um hormônio muito importante para a mulher no que diz respeito às reposições desses déficits hormonais. Então, a libido é um componente muito amplo. Libido não se resolve só com testosterona. Libido se resolve com uma mente tranquila. Libido se resolve com um parceiro ou com uma parceira, se houver homossexualismo aqui, se resolve realmente com a vontade de você manter sexo, de você ter essa vontade de manter relação sexual. Então, hoje, a gente já sabe que libido feminina, ela é, sim, um componente estrogênico importante, porque o estrogênio, ele vai regular a lubrificação vaginal, ele vai trabalhar com a libido, mas a testosterona também entra como papel regulatório dessa saúde que se diz dessa saúde sexual, desse desejo sexual. E a partir do momento que a mulher começa a sentir a testosterona de novo, começa a regular os níveis estrogênicos e androgênicos a partir de uma reposição hormonal, ela começa a falar assim, nossa, estou vivendo minha juventude novamente, né? Então, vovós, né? O meu irmão, ele é muito engraçado, porque a gente comentava uma vez, tipo assim, nossa, mas a minha avó transa, sim, avós transam, mamães transam, mulheres de 40 anos, 45 anos, 50 anos podem manter, sim, esse desejo ativo. E a testosterona é um hormônio muito importante nesse papel todo regulatório. Deixa eu comentar duas coisas. Número um, vida sexual é vida, é qualidade de vida. Você não precisa ter sexo só até engravidar e ter o primeiro filho, depois acabou sua vida. Não, você pode continuar tendo uma vida sexual pro resto da vida. Quem duvida, tem um filme maravilhoso que eu recomendo que vocês assistam. Chama-se Elsa e Fred. Você já viu esse filme, Tati? Não assisti. Muito divertido. É um filme de um casal de velhinhos, uns 80 anos de idade,
ambos viúvos, ele recentemente viúvo e ela não. Ela tinha uma série de problemas de saúde grave, mas vivia cagando quilo, era bem desleixada. E ele era um hipocondríaco, que achava que tinha tudo. E aí então ele se muda para um apartamento, fica de frente com ela, os dois se conhecem e começam a se encantar um com o outro, um implicando com o outro. Enfim, não vou contar o filme todo, mas o filme é muito divertido. E ele fala sobre a questão da sexualidade na velhice, na idade avançada. E é bem divertido. Então, a primeira coisa é isso. Qualidade de vida sexual é muito importante, tão importante quanto qualidade de vida nutricional, qualidade de vida metabólica, faz parte do nosso ciclo de vida. A gente tem que ter uma vida sexual saudável. Segunda coisa que eu queria comentar. Sexo, eu escutei uma palestra, uma sexóloga no TED Talk, fantástica. Assim, sexo não é uma coisa que você faz, é um lugar para onde você vai. Então, se é um lugar para você ser sem vergonha, é um lugar para você ser malcriado, é um lugar para você ser dominante, é um lugar para você ser passivo, é um ambiente virtual ou imaginário. Então, sexo, em grande parte, está aqui em cima na cabeça. Agora, o que nós estamos falando aqui é das pessoas que têm alguma disfunção hormonal orgânica e que precisa de uma ajuda. Então, o uso de anabolizantes para mulheres com falta de libido, ele está indicado para mulheres na pós-menopausa e que tem uma perda da qualidade de vida e um prejuízo funcional muito importante. Então, só estou comentando isso para a gente não ficar achando que a gente está dando testosterona para todo mundo só porque teve uma briga, teve uma discussão de relacionamento. Não é isso. Então, o uso terapêutico, que é o foco dessa live, seria esse. A mulher, na pós-menopausa, que está tendo dificuldades, sérios prejuízos da sua vida por conta disso. Porque, fora isso, problemas relacionados à libido tem muito a ver com a tua imaginação, o teu relacionamento com o seu parceiro e a sua qualidade de vida como um todo. Exatamente. E até nessa questão toda aí, você sabe muito melhor do que eu nas anamneses que são feitas, né? O tempo que você está mantendo relação sexual com a mesma pessoa, né? Os níveis de estresse. O tédio, o repetitivismo, ficar repetindo. Exatamente. E tem vários trabalhos que falam sobre os benefícios do orgasmo, sobre a questão do sono pós-sexo. É que por muito tempo o sexo foi tabu, né? Ou como você bem colocou, ou era coisa de sem vergonha, ou era tabu. Ele não estava incluso nessa cesta básica que diz respeito à saúde. Então, a mente, o intestino já entraram nesse negócio todo aí, e o sexo também é muito importante, né? Mesmo que você decida ser assexuado, mesmo que você decida ser, não, eu pretendo... Ou hipersexuado. Ou hipersexuado. Tem que ser uma coisa natural. Exatamente, tem que ser uma coisa natural, escolhida. Agora, da mesma maneira que um diabético repõe a insulina, porque seu pâncreas, por algum motivo, tem uma deficiência da sua produção, exatamente. A gente tem que entender que a testosterona é um hormônio que o nosso organismo produz e por que tanto preconceito de fazer essa reposição? Mas a gente entende, porque muitas pessoas fazem o uso do abuso, né? E não conseguem entender que existe um limite também para que haja saúde. Um exemplo que eu posso pegar paralelo a isso é o seguinte: a pessoa que está com índice de massa corporal de 28, 27 ali e quer tomar sibutramina para perder 2 quilos. Não, né, pô? Tá? Não é assim, pô. Uma vergonha na cara, né? Ou a pessoa que fuma um cigarro por mês e quer tomar o Ziban para parar de fumar. Assim, pô, tá uma vergonha na cara, porra. E até mesmo a testosterona, quando ela não é introduzida dentro de um contexto de percentual de gordura, dentro de um contexto de dieta, a gente sabe que a testosterona, na verdade, ela é um pró-hormônio. Porque ela pode agir como testosterona no receptor androgênico, no receptor de testosterona, e ela pode se derivar em outros 2 hormônios, em dihidrotestosterona e em estradiol. E a partir do momento que a gente tem a derivação da testosterona e estradiol pelas enzimas aromatases, que adoram ficar no tecido de gordura, né? Então, quanto maior o nosso percentual de gordura, mais aromatase a gente faz. Mais aromatase a gente fazendo, ou mais aromatases superexpressas e funcionantes, a gente pega aquele hormônio tão importante que é a testosterona e deriva ele em muita concentração estrogênica. Não que o estrogênio não seja importante, mas precisa haver uma regulação entre quantidade de estrogênio e quantidade de testosterona. Então, se a gente deriva muita testosterona e estrogênio, a gente começa a ter mais prejuízos ainda na composição corporal. Então, tem muita gente que associa testosterona ao emagrecimento
muito e esquece que há uma necessidade, sim, da regulação dessa perda de peso, porque senão a testosterona só vai ser dor de cabeça. Ao invés de ela ajudar na melhora da composição corporal, ela piora a composição corporal. Então, tem que saber utilizá-la, a quantidade, o tipo de testosterona. As pessoas acham que é qualquer testosterona. A gente tem que optar por derivados que não estrogenizem tanto, que não aromatizem tanto e, consequentemente, vai exigir esse controle paciente médico aí muito fino, esse ajuste muito fino, porque envolve, sim, mudança de hábito. Deixa eu só pegar esse gancho que você falou, talvez tenha pessoas que não saibam, até mesmo dentre os médicos. Quando a gente fala de hormônio anabolizante, cada um deles tem um perfil. Eles podem ter um perfil mais para o lado androgênico ou mais para o lado anabólico. A grande maioria tem um pouquinho dos dois. Alguns têm um perfil mais anabólico. E esses, então, seriam preferíveis para, por exemplo, mulheres que não querem desenvolver características sexuais secundárias, como engrossar a voz, barba, cabelo no peito, essas coisas. Então, todo anabolizante tem seu perfil androgênico anabólico. E é o que ela estava falando agora. Você tem que escolher qual é o melhor tipo de hormônio que vai ser usado de acordo com a situação e o contexto da pessoa. Exatamente. É sempre assim, a droga mais potente, ela também é a droga que pode te oferecer mais colateral. A gente tem que entender isso, né? E aí me leva ao tema que eu acho que é o mais importante da noite. Eu vou deixar a osteoporose para depois, se der tempo, porque eu acho Tá. que falar de sarcopenia, caquexia, catabolismo e perda de peso involuntária, quando isso coloca em risco a saúde da pessoa, eu acho que isso aí é um dos temas ou uma das aplicações terapêuticas do anabolizante mais importantes. Então, para quem está acompanhando a gente aí, pega o paciente, um grande queimado, teve a queimadura de terceiro grau, grande parte do corpo, ficou internado no TI durante uma CTI durante muito tempo, passou por uma grande cirurgia, pegou uma doença que cataboliza muito, como por exemplo AIDS, câncer, perdeu muita massa muscular e ele não consegue produzir tanta proteína quanto ele está perdendo. Essa pessoa corre risco de morrer por conta desse estado que a gente chama de caquexia. Nesses casos, o uso de um anabólico, de um anabolizante, pode salvar a vida do paciente. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Tati. Ah, muito legal isso, porque parece que você deu uma olhadinha assim no que eu estava lendo durante a semana passada. Eu vi muitos trabalhos que falam sobre é uma coisa mais recente para a gente poder discutir, mas que falam principalmente quando a gente vê as desordens alimentares, vamos falar um pouquinho de anorexia, né? Quando o paciente tem uma perda de massa muscular, uma perda óssea muito importante, óbvio que vai entrar o comportamento alimentar, eu sei disso, você falou de perda involuntária de peso, né? Mas não deixa de ser uma perda involuntária, porque a pessoa, na verdade, ela está querendo Não tem ver uma controle, né? imagem, não tem controle. Então, já tem alguns trabalhos, a gente sabe também que os distúrbios alimentares são mais comuns em mulheres, a gente já está vendo alguns trabalhos que a testosterona está sendo introduzida para produzir esse aumento de peso. Então, como que ela vai produzir? Por ser um hormônio anabólico, o anabolismo tem a ver com o quê? Com o crescimento dos tecidos, né? Então, a partir do momento que a testosterona pode aumentar a síntese proteica muscular, a partir do momento que a testosterona pode aumentar o desenvolvimento ósseo, os pacientes que têm anorexia, eles já têm sido investigados no tratamento a partir do uso da testosterona, e principalmente em mulheres anoréxicas, que são mais comuns do que homens. Então, a testosterona, ela começa a entrar numa esfera muito mais importante do que aquela que a gente teve no passado, de marginalização, de preconceito, de mortes associadas pelo abuso, né, que também tem muita interpretação errônea. E hoje, paciente anêmico, que precisa dessa eritropoiese aumentada, produção dessas células sanguíneas aumentadas, pacientes que por algum motivo tiveram pós-cirúrgicos aí complicados, perdas sanguíneas, né, longas, acidentes, traumas, já começam a ser muito beneficiados pelo uso da testosterona. Eu tive acesso a um protocolo recente de um paciente do Einstein, de um ortopedista, que fez uma prescrição assim fantástica, com uma combinação de anabolizantes, assim, e a recuperação desse paciente, porque a gente ficou muito tempo com a Decadurabolin, né? Só traçando as androlonas como recuperação pós-cirúrgica, mas hoje a gente já tem outras drogas, como até mesmo a trembolona, que
pouco estudada em humanos, calma, pessoal. A gente tem que saber interpretar, mas já tem protocolos que estão sendo utilizados com drogas mais anabólicas na recuperação mais rápida desses pacientes. Então, assim, melhora osso, melhora músculo, melhora A potencial recuperação do regenerativo paciente da como um todo, né? pele, como um todo, virilidade, força, disposição. Então, a testosterona já está entrando aí nesses protocolos intramusculares, não só orais, mas também drogas de perfil mais longo. Até porque como a testosterona está antagonizando o cortisol, a gente sabe que o excesso de cortisol pode ser maléfico também. Então, vamos raciocinar do ponto de vista fisiológico, né? Está querendo trazer a pessoa de volta para a normalidade o mais rápido possível, com o mínimo de efeito colateral. Exatamente, exatamente. Um hormônio anticatabólico que briga tanto nessa hora. E a testosterona é muito interessante porque ela é sim uma molécula que faz síntese proteica, então produz anabolismo, mas ela entra também como um hormônio anticatabólico, principalmente porque ela faz inibição de miostatina, ela inibe a ação de miostatina, que é uma proteína que é tão responsável pelo catabolismo muscular. Então imagina, além de você estar aumentando o saldo de células, além de você estar aumentando o tamanho dessas células, você ainda impede de que outras regulações que fariam a diminuição via cortisol, via homeostatina, você consegue impedir, então, que essa degeneração, sim, seja maior. Então, uma coisa é aumentar o tecido, outra coisa é impedir que o tecido diminua. Então, são dois processos Aham. que a testosterona faz e faz muito bem. E como é que está, Tati? Talvez você esteja mais atual nesse assunto do que eu, a questão da prescrição de anabolizante para um caso como esse. Você tem um paciente que é um grande queimado, fez uma grande cirurgia, que pegou uma neoplasia, está espoliando muita massa muscular. Como é que é para que um médico possa prescrever sem medo de ser feliz, sem medo de levar um puxão de orelha? Então, a nossa RDC, a legislação brasileira, ela é muito permissiva em relação à quantidade de hormônios. Por muitas vezes, os médicos e até os pacientes, por não confiarem nessa quantidade de fármacos que a gente tem, na verdade, são muitos fármacos, e na verdade as pessoas pensam que só vão encontrar esses fármacos no mercado underground ou no mercado paralelo. Aham. Não acham que dentro de uma farmácia magistral, ou até mesmo dentro de uma farmácia comercial, vão Você encontrar vai comprar um medicamentos. Deposteron, um Decadurabolil, um Durateston, vai comprar na farmácia, né? Não vai comprar na mão do seu Exatamente. professor de educação física. Exatamente. E tem muitas testosteronas, derivados de testosteronas, que são encontrados no ambiente magistral e que podem ser prescritos. Então, assim, a medicina hoje, ela considera, para questões estéticas, né? Ela ainda tem fragilidade nessa questão do aceite do CFM, eu estou falando aqui, né? Essa facilidade de aceitar que a estética também é um componente de saúde. Mas quando a gente fala de prescrições, no questão de recuperação de tecido, hoje a medicina ela tem um arsenal gigantesco, tem muitos estudos na literatura que mostram sim segurança. Claro que a gente não pode ficar confundindo o perfil estético e esportivo com esse fundo terapêutico. Se você pega, por exemplo, a oxandrolona, quantos trabalhos de oxandrolona a gente tem em mulheres e em crianças? E Uma aí as pessoas penca, né? a gente acaba, às vezes, vamos usar um SARM, vamos usar um pró-hormonal, acham que é muito mais seguros do que você utilizar, por exemplo, drogas de perfil mais curto, perfil mais longo. Então, assim, eu sempre digo para os médicos que me ouvem em aula, em cursos, olha, gente, não vamos ser omisso. Tem muita droga aí que dá para usar, tem muito fármaco que dá para usar sem esse medo e sem esse preconceito. Quer fazer, Concordo. faz direito, né? Exatamente, concordo. Eu fui professora de graduação por muito tempo. Hoje eu estou me dedicando mais à pós-graduação, mas eu fui professora de graduação de medicina, de odonto, de enfermagem, de Que farmácia. legal. E pegando a medicina, muitas vezes, dentro da minha disciplina de farmacologia, eu não podia, por causa dos meus chefes de departamento, né? Ou pelos protocolos de aulas, a gente não podia ficar abordando de uma maneira tão explícita a questão dos esteroides anabolizantes. Mas Pois esteroides é. anabolizantes são uma classe de fármacos. São medicamentos que são estudados desde 1930. E aí a gente coloca nessa marginalização do conhecimento e os médicos, por falta de conhecimento, eu entendo isso,
passo por isso, é por isso que a gente está aqui, por falta de conhecimento, ficam tão inseguros de prescreverem hormônios. E estes hormônios, eles podem ser muito adjuvantes em várias outras doenças, não só nessas que a gente está falando. Você sabe que um dos assuntos que eu mais gosto de abordar é a questão da dor, a dor musculoesquelética especificamente. E você falou agora, me lembrou que é um pruído, uma dificuldade que os médicos têm muito grande de mexer com os opioides, de prescrever morfina, por exemplo. Eles morrem de medo de prescrever morfina. E é uma coisa bem parecida com os anabolizantes, é uma coisa tipo, meu Deus, vai matar o paciente se não souber fazer e tal. Assim, calma, senta a bunda, estuda, né? Tem indicação, contraindicação, efeito colateral e como reverter o efeito colateral. Então, é só saber utilizar. É Como porque sabe, diminuir um pouquinho, eles fazem muita tempestade em copo d'água que eu vejo, né? eu trabalhei com um médico do esporte por muito tempo e uma das coisas que a gente discutia era muito interessante, porque assim, paciente, por exemplo, com condropatia, né, com condromalácia. Antigamente, a ortopedia, o que que ela falava? Não, não treina. Não treina, não treina, não treina. Por quê? Porque dá trabalho você assistir o treino, dá trabalho você cuidar de quem treina, dá trabalho você trabalho, né? Você precisa de uma atenção para a mulher grávida no momento que está realizando atividade física. Então é mais fácil você dizer assim, ó, não faz, não usa, ou até dizer assim, não, não transa, do que dizer transe e use camisinha, né? Transe e use anticoncepcional. É muito mais fácil a Aham. gente negar o cuidado, é muito mais prático você se eximir dessa responsabilidade do que você assistir esse paciente e você dizer assim, tá bom, filhão, vamos usar esse negócio? Qual é o teu interesse? É aumentar músculo? É ficar melhor? É se sentir melhor com o seu corpo? Vai sim ter colaterais que vão estar rodando, então é muito mais difícil cuidar dessa forma. Então, por muito tempo, a medicina ela esteve o quê? Abstinente e omissa dessa responsabilidade. E a partir do momento que a gente estuda, que a gente senta, que a gente discute esses assuntos, eu sempre vejo nos meus cursos de esteroides anabolizantes que os médicos eles se tornam muito mais entusiastas do assunto do que realmente críticos do assunto. Eu vejo Por também o pessoal. desconhecimento mesmo. Exatamente. E até mesmo vendo a questão dos atletas, toda vez que eu abordo protocolos de hormônios em atletas, eu vejo os atletas usando menos esteroides. Então é muito gostoso a gente discutir o assunto. O fato de a gente não falar de testosterona não vai fazê-la menos importante. O fato de a gente não discutir esse assunto não vai fazer com que as pessoas usem menos. Na verdade, a gente vai trazer conhecimento. E conhecimento é empoderamento, é liberdade. Eu sempre gosto de falar isso. Quando você conhece algo, você se torna mais livre. Então, a partir do momento Sim. que você conhece a testosterona, você fica mais livre a respeito do assunto. Então, por isso que não é uma questão de apologia ao uso. É uma questão de contextualizar a testosterona como qualquer outro medicamento da clínica médica. Fazer uso judicioso e responsável dele, como qualquer outro. Assim, até o paracetamol pode levar a óbito se for mal utilizado. Então, E tem se que o tomar médico muito não cuidado com aborda essa isso questão. e se o médico não aborda isso em consultório, o paciente vai fazer isso escondido. Então é melhor que ele chegue no consultório do doutor Alexandre e fale para ele. Eu tive uma vez um curso em São Paulo só de psicofarmacologia e esteroides e tinha um senhor bem velhinho, devia ter uns 70 e poucos anos, sentado lá no fundo da plateia. Eu falei, meu Deus, quem é esse homem, né? Ou ele é um juiz, ou ele é um policial. Eu não sei o que ele está fazendo aqui, né? Vou sair presa, São Paulo. No final da discussão, ele levantou a mão e falou assim, doutora Tatiane, eu sou psiquiatra há 30 anos. E quando eu vi o seu curso na internet, eu falei, vou lá discutir esse assunto. Por quê? Porque os pacientes, ele é um médico do cuidado básico da saúde, os pacientes que chegavam no posto de saúde no qual ele era responsável eram muitos pacientes atletas. Eram muitos meninos que faziam uso dos esteroides e muitas vezes não estavam sendo assistidos. Claro, porque é o caminho mais fácil copiar o ciclo do amigo, porque acham que o médico vai proibir a utilização. E ele disse assim: eu vim aqui conhecer os esteroides para que, não que eu possa proibir o uso, mas que eu possa fazer com que haja uma racionalização do uso. Um senhor de 70 anos, psiquiatra, que você sabe muito bem, né, da questão da psiquiatria, a questão hormonal, o quanto o psiquiatra fica Aham. um pouco
cuidadoso em função da questão dos hormônios, e ele estava ali quebrando o preconceito e indo aprender com a galera da maromba, vamos falar assim. Então, olha que atitude linda e nobre, né? Eu fiquei muito feliz. Humilde, né? Assim, vamos Humilde, continuar aprendendo, né? humilde, exatamente. Humilde. Ele só preciso conhecer para eu saber como eu posso controlar. Um outro fim terapêutico para o uso de anabolizantes, que era utilizado antigamente, mas que hoje nem tanto, é para tratamento de dor. Para quem não conhece a história do ex-presidente americano John Kennedy, aquele que foi assassinado, John Kennedy tinha uma série de problemas de saúde graves. Ele já foi, na época, ele havia sido submetido a 2 cirurgias. Naquela época não existia corticoide oral ou injetável, então eles faziam implantes subcutâneos de placas de corticoide. E aí não sabiam dos efeitos colaterais, ele acabou desenvolvendo osteoporose secundária, aí fez fratura compressiva de vértebra e ele tinha dores crônicas horríveis. Até que a doutora Janete Travell começou a tratar dele. E na prescrição dela tinha de tudo um pouco, inclusive o uso de anabolizantes hormonais para tratar a dor dele. Uma curiosidade que me lembrou aqui. Sim, e também porque como a testosterona é um neuroesteroide, né? Ela tem uma ação central, ela tem uma ação no cérebro, seja ela via testo, seja de hidrotesto, seja ela via estrogênio, a gente consegue entender que os centros de dor, que são multifacetados, né? Pela testosterona ter uma ação central, a gente ainda discute bastante questões ansiolíticas relacionadas à dor, questões opiódicas relacionadas à dor. Então, assim, como eu disse anteriormente, a gente tem que tirar os hormônios sexuais dessa responsabilidade de fazer apenas saúde sexual. Mas a gente tem outros metabolismos que são muito acessórios e que são compreensivos nesse ponto de vista da testo, do estrogênio e da própria progesterona, né? Bom, vamos seguir adiante, porque daqui a pouco o nosso tempo está acabando. Vamos falar então um Ok. pouco sobre o uso de anabolizante no caso de osteoporose. O que você pode falar para a gente sobre isso? Bom, eu acho que é um dos usos mais clássicos no que diz respeito a questões que envolvem algumas osteopenias infantis também. A gente tem aí muitos modelos de estudo que envolvem deficiências ósseas em crianças e em mulheres também, porque a gente sabe que essa questão toda do metabolismo ósseo em mulheres é muito prejudicial no momento da menopausa, né? Então, muitos avanços do uso da testosterona no cunho do ponto de vista estético e também esportivo vieram a partir do momento da investigação no metabolismo ósseo. Então, é interessante que os moduladores seletivos de receptores androgênicos, os SARCs, eles vieram com essa proposta de a gente tirar, sim, os efeitos colaterais da testosterona e continuar permitindo... Para a mulher. Para a mulher, no caso, para a mulher. Então, mas a gente ainda não consegue modular esses receptores tão especificamente. Então, os estudos que envolvem o uso da testosterona ainda acabam trazendo muitos colaterais, porque as doses acabam sendo, sim, maiores nesse ponto de vista. Mas a partir do momento que a gente conseguiu encontrar moléculas mais anabólicas do que androgênicas, a gente resolveu bastante esse problema. Só uma coisa que você falou agora me lembrou, eu estava querendo lembrar, eu tinha guardado meu canto, minha mente, e depois eu esqueci, agora eu lembrei de novo. Porque eu andei estudando sobre esse assunto nos últimos anos, a grande maioria das vezes, quando ia falar os estudos de medicina baseada em evidência, eu acho que eles são muito bons, desde que sejam utilizados com parcimônia e com sabedoria, e não com como é que eu vou dizer, com fanatismo. Então, quando o estudo baseado em evidência diz assim, nós concluímos que não há evidências para recomendar essa droga. Ou eles podem dizer assim, não, os riscos não são melhores do que o benefício. Daí, assim, fiquei com essa frase na cabeça. Qual é o risco do uso de um anabolizante na mulher? Ficar com a voz grossa, um pouco mais de pelo, tá. Mas e quem é que vai dizer se isso realmente é mais importante do que o resto para a mulher? Isso é uma coisa individual, porque de repente, bom, tá nascendo pelo, depila, engrossou a voz, a mulher não tá nem aí. Né? Tem mulher que já tem a voz grave desde a infância. Então, só porque alguns artigos eles trazem uma conclusão do tipo, os riscos não compensam o benefício. Assim, peraí, mas que riscos? Eu acho que é até Verdade. uma coisa interessante para a gente tentar falar depois, né? Mas vamos Exatamente. voltar para a osteoporose. Bom,
Volta. Então, essa questão da osteoporose, por muito tempo, a nutrição também trouxe, né? Uma questão de suplementação, de deixar, na verdade, só questões de dieta relacionadas com isso, né? Então, eu vejo que hoje, dentro de uma clínica de reposição hormonal feminina, masculina também, uma TRT masculina também, essas questões todas que envolvem as desordens musculoesqueléticas da velhice, elas são muito controladas quando o homem, desde cedo, a mulher, desde cedo, começam a pensar também nos esteroides anabólicos como um meio dessa promoção e prevenção dessa perda, que é tão natural. É natural que aconteça, né? Mas já que a gente está envelhecendo e está ficando mais tempo vivo, que isso possa acontecer de uma maneira mais saudável, né? E onde a gente consiga continuar realizando esportes de alto impacto, que a gente consiga continuar tendo a vida que um dia, numa vida mais jovem, já teve. A medicina permitiu que nós pudéssemos viver mais anos, mas não quer dizer que nós possamos viver melhor. É, Então, o que eu acho que esse assunto traz é como fazer com que a longevidade não seja um fardo. Como fazer com que a pessoa possa envelhecer mantendo a sua saúde, a sua dinâmica, a sua função. E aí tem toda essa questão, não só dos hábitos, mas também da reposição da suplementação. exatamente. E eu vejo que a testosterona, nesse contexto também, ela pode trazer, dependendo de como ela está sendo usada, porque, assim, é um hormônio que vai te trazer virilidade, é um hormônio que vai te trazer aumento de massa magra, é um hormônio que vai te trazer força, se, obviamente, os níveis estiverem sendo bem regulados. E aí a pessoa, às vezes, ela tem uma falsa impressão de que ela é, né? Eu tenho 40 anos. Eu não sou mais uma menininha de 20 anos. Não significa que eu tenho que viver me arrastando. Mas eu também tenho que ter uma consciência das minhas limitações nesse momento. O meu corpo não é mais o mesmo, né? E qual é o problema disso? Então, muitas vezes, a terapia de reposição ou o tratamento que está sendo indicado pelo médico, o paciente acaba se frustrando porque ele acha assim, nossa, é o elixir longa-vida, ponto, né? Não vou precisar fazer É a mais pílula nada. mágica. É pílula mágica e não é assim. Uma das coisas que eu tenho feito comigo mesma é dizer assim, Tati, calma, tá aqui, ó. Tá precisando dar uma suspendidinha, tá precisando um pouquinho de ácido hialurônico de novo. Mas olha só o quanto você viveu, olha quanto você aprendeu, olha quanto você é. E, obviamente, se a gente tem uma consciência desse processo de senescência e a gente consegue encarar que a gente está envelhecendo, sim, mas não significa que a nossa qualidade de vida ela esteja naturalmente caindo, eu acho que a gente traz também para a prescrição médica, a gente traz para a clínica médica, e você que cuida também da família, a gente traz aquele ponto nos is, né? Parar de querer ser, ai, a lindona, parar de querer ser aquela, como é que é? Paniquete aos 70 anos de idade, né? Que é isso, novinha, que é isso, novinha. Eu não consigo mais passar a noite na balada quando eu passava, né? E tá tudo bem, e tá tudo certo. Acho que a gente tem que entender as nossas limitações. Entender as limitações não significa ser infeliz. Eu tô fazendo tantas Eu outras acho, coisas que eu não fazia. eu acho que tanto as limitações quanto as motivações. Por É, exemplo, o que motiva uma pessoa nos seus 50, 60 anos de idade a querer viver como ele vivia aos 20 ou 30 anos de idade? O que está por detrás disso, né? Então, tem essa questão, sim, esse impacto da cabeça. A pessoa tem que estar... É porque eu digo assim, os meus pacientes falam, olha, mas eu não me sinto tão velho. Assim, é verdade, só o corpo envelhece, a cabeça não envelhece. O que quer dizer isso? A gente vai exato. passando por fases da vida. Tem a fase que a gente quer brincar de bonequinho, tem a fase que a gente quer namorar, tem a fase que a gente quer trabalhar. Então, mas tem pessoas que estacionam em algumas fases e não conseguem seguir adiante. E aí que eu acho que é o risco de sair prescrevendo anabolizante para essas pessoas. Então, tem que ter uma finalidade, tem que ter um objetivo, tem que ter uma meta. Isso para quê? Para evitar problemas. Eu vou fazer uma comparação. Eu, lá atrás, 20 anos atrás, moleque ainda, quando eu comecei a dirigir com 18, 19 anos de idade, eu queria botar som no meu carro, né? E aí eu cheguei numa loja lá, o cara ia botar caixa de som, botar amplificador, não sei das coisas, o cara perguntou, o que você quer? Eu falei assim, como assim? Eu quero um som, nada muito demais, mas bota um amplificador aqui de 8 polegadas. Eu falei, cara, porque assim, você começa com 8, depois você quer 10, daqui a pouco você quer 20, o negócio não para. Você tem que ter noção onde você quer chegar. E acho que é uma coisa semelhante com relação a essa questão do corpo, né? A pessoa nunca fez isso antes, de repente faz, nossa, que legal, quero mais, e mais, e mais. Assim, calma lá, o que está acontecendo? O que está sentindo falta? O que você está querendo repor? Está querendo tapar algum buraco que tem aí e você não percebeu ainda? Né? Então Exatamente, isso é um risco bem exatamente. grande que eu vejo.
Exatamente. A questão da medicalização também, né? Que a gente está tanto indo e voltando, indo e voltando. O ser humano sempre quer criar laços de dependência que façam dele menos responsável pelas escolhas. Então, eu vejo também que a medicina, por outro lado, ela é muito pressionada no sentido de que o paciente ele quer sair com uma prescrição do consultório. Se não tiver A um indústria negócio. farmacêutica, né? Exatamente. E aí, se você sai do consultório do doutor Alexandre, ele não te deu nada, e te deu assim, você precisa dormir mais, tomar mais água e relaxar a tua cabeça. Vai dizer assim, nossa, mas ele não me deu nada, que tipo de médico é esse? Então, Tem uma obviamente. piada. É? Tem uma piada que remonta exatamente essa questão. Então, Posso conta. rapidinho? Claro! Tava aquela fila de ambulatório lotada de paciente em pé, sentado na cadeira, sentado no chão, e naquele corredor comprido até o final, e a porta lá na consultório médico. E todo mundo esperando, e o médico nada. Daqui a pouco, o médico lá cansado, exausto, atender todo mundo. Aí daqui a pouco chega Jesus, fala assim, meu filho, pode deixar que eu assumo daqui, vai descansar. O cara, obrigado. Aí Jesus, chama o próximo. Chegou o cara na cadeira de roda. Jesus olha para ele, levanta-te e anda. O cara levantou, saiu andando. Aí quando ele sai do consultório, alguém pergunta, e aí, como é que é esse médico? Igual aos outros, nem bota a mão em você. Você tá Então é isso, vendo? as pessoas ou querem um exame ou querem uma pílula mágica, mas não se contentam quando você dá uma solução que realmente pode fazer a diferença na vida da pessoa, né? Exato, e às vezes eu vejo abordagens médicas que entra naquela questão da medicina moderna, né? E que quando a gente encontra lá, por exemplo, os níveis bioquímicos de algum elemento aí, vamos pegar, sei lá, a própria testosterona mesmo, eu não queria voltar nela, mas se você encontra lá a testosterona no limite inferior, digamos assim, do exame, parece que necessariamente, não, tem que te dar um gel, tem que te dar uma ampola, tem que te dar uma cápsula, tem que te dar um comprimido. Não, às vezes você está, sim, repondo aqueles níveis de maneira emergencial, mas não adianta, se a pessoa não mudar aquele nível de estresse que ela tem, se ela não mudar aquilo que está O causando básico. esse hipogonadismo, essa inibição central, não adianta. Na hora que a droga sair, o problema vai continuar, o problema vai Volta. existir. Então, assim, fazer medicina moderna não é você pegar também e forçar qualquer tipo de hormônio a partir do momento que você veja um pré-déficit ali. Antes que haja um problema, eu já vou te dar alguma coisa. Não, precisa investigar esse indivíduo de uma maneira muito integrativa. E para a gente não correr o risco também de ficar andando de muletas, né, por muito tempo, em função dessa questão da reposição hormonal, que eu vejo isso. Hoje, dentro desse contexto, desse cenário brasileiro, às vezes, alguns médicos podem estar também se sentindo pressionados de prescrever testosterona, que o paciente está chegando lá e colocando uma faca. Doutora Alexandre, eu quero. E, na verdade, o que o paciente precisa realmente dar aquela palmadinha na bunda e dizer Um assim, puxão de nossa, orelha. puxão de orelha, Uma me vergonha na sentiu. cara. Exatamente. Acho que a medicina, o médico, ele tem essa autoridade de como a vida, né, e a morte passam tanto pela mão de vocês, as pessoas ouvem muito o que os médicos têm a dizer. Então, ao mesmo tempo, eu tenho visto, assim, algumas apologias ao uso da testosterona e tenho ficado chateada, porque também não é assim, né? Também não é assim. Eu, assim, contrapondo um pouco do que você disse, os médicos, os pacientes ouvem muito, às vezes, quando convém, ou quando a gente diz o que eles querem escutar. Porque com muita frequência eu prescrevo um remédio, eu passo uma orientação e na próxima consulta, e aí, tomou o remédio? Não, tomei o chá que minha vizinha me deu. Tá vendo? Eu tomei o remédio da minha mãe, É, sabe? Então tem um tem isso pouco disso também. também. Tem isso Com o também. advento da internet, todo mundo já chega no consultório já com um diagnóstico pronto, o tratamento prescrito, ele só quer o meu carinho para poder pegar e continuar adiante. Alto Exatamente. lá. Não é Exatamente. por aí. Concordo. É um contraponto bem importante também. Tati, nós estamos aqui a 8 minutos de encerrar a nossa live. Que tal a gente ouvir uma ou duas perguntas do pessoal aqui para a gente responder? O que você acha? Eu acho interessante. Olha que coincidência. Tinha uma pergunta anterior da Jamile, que alguém tinha me Aham, perguntado para a gente sobre testosterona em gel. E aí, aqui, aham. a Jamile vem e fala dos hormônios bioidênticos. Será que a gente não podia falar disso? Por favor, manda ver. Então, essa questão da testosterona bioidêntica, ela. E, de novo aqui, Lara Lima falando do gel. Então, acho que a gente pode fazer isso. Os géis é a questão do bioidêntico. Bom, o termo bioidêntico significa
é semelhante ao organismo. Algo que se assemelha às funções orgânicas, ao metabolismo do homem, ou se a gente estiver falando do mercado veterinário. E surgiu aí uma maneira, né, eu digo muito injusta, de a gente tentar concorrer com a indústria farmacêutica no que diz respeito e ao mercado magistral, né, no que diz respeito à variedade de hormônios que uma farmácia de manipulação poderia estar fazendo. Então, por muito tempo, o termo bioidêntico, ele começou a entrar no mercado magistral como uma analogia ou como um significado, um sinal de igual ali de que um hormônio bioidêntico ele era mais seguro. Um hormônio bioidêntico ele vinha como uma possibilidade de você ter menos efeitos colaterais. Agora só, pensa comigo. Toda testosterona, todo medicamento, ele precisa ser bioidêntico. Senão as suas células não reconhecerão. Então, as pessoas acham que por ser uma testosterona bioidêntica, ela é uma testosterona que é chique, foi extraída e foi sintetizada e foi mais aceita pelas nossas células. Gente, todo hormônio que você está entregando para um paciente, ele é sintético. Ele tem uma origem farmoquímica. E para ter uma ação nas nossas células, é necessário haver uma identidade, é necessário haver uma bioassimilação, é necessário haver uma identificação com o receptor. Então, não existe testosterona bioidêntica. O que existe é um gel que a gente pode... A forma de gel, a forma tópica de administração, ela assemelha muito o ciclo circadiano da produção hormonal. Então, o que acontece? Quando a gente coloca uma testosterona na forma de gel na pele de um paciente, a gente está mimetizando muito aquilo que acontece na flutuação ao longo do dia. Muito parecido com... Muito intrínseco do metabolismo masculino, né? Então, parece que por ser em gel... Parece que por ser por uma dose mais baixa, os colaterais e a identidade orgânica, elas são preservadas. Mas eu sempre digo assim, então faz o seguinte, pega um pouquinho de cipionato de testosterona, deposteron, coloca num gelzinho. Toma todo dia. E toma todo dia para ver se você vai ter colateral. Eu entendo o termo bioidêntico, mas o termo bioidêntico não pode dar ao paciente e nem ao médico a falsa impressão de que ele vai ser mais tolerado, ou que ele vai ser mais saudável, ou ele vai ser menos colateral. O que diminui o colateral é a posologia, a quantidade da droga. É a dose. É a dose. E quem é a pessoa que está recebendo? Olha só, a minha voz é grave. Eu tenho sempre tive uma voz grave. Então, se eu usar um hormônio e virilizar minha voz, vocês não vão perceber. Mas se a Xuxa decide usar hormônio, já que ela tem um timbre de voz muito agudo, todo mundo vai perceber que o oi baixinhos dela tá diferente. Então, depende muito de quem é a pessoa. Então, olha só, gel de testosterona, dependendo do veículo que você utiliza, dependendo do grau, sempre vai haver um grau de absorção muito baixo, né? Porque a pele é um tecido extremamente organizado, que impede que muitas substâncias sejam absorvidas. Então, não dá para a gente comparar gel com ampola, gel com cápsula. São comparações muito injustas. É uma comparação injusta. É uma comparação injusta. Então, pega um hormônio que está sendo administrado pela via intramuscular e veicula ele no gel para ver se a gente não vai ter ou não, né? As mesmas respostas. Um efeito semelhante. Aí as pessoas cobram mais caro por uma texto bioidêntica e, na verdade, não existe isso. O que existe é uma maneira mais semelhante ao ciclo circadiano de liberação de testosterona. Mas toda testosterona ela precisa ser semelhante à ação nas nossas células, porque senão ela não vai ter função. Ou seja, não adianta querer ficar inventando uma hora. Testosterona é testosterona e ponto final. Exatamente, exatamente. Mas aí, como eu disse, né? Como a indústria magistral, ela precisa entrar no páreo, na briga, ela criou esse termo para tentar brigar realmente com a indústria farmacêutica. É o marketing. Que tem uma escala maior, é uma questão de marketing. Mas, gente, testosterona é bioidêntica, na ampola, no gel, na cápsula, no implante. Agora a gente tem a Testo intranasal, se chama Natesto, está sendo vendida nos Estados Unidos. Essa nova. Eu vou te mandar os artigos, os estudos, os clinical trials. Mano. Na verdade,
já está sendo comercializada, um pouquinho cara, se eu não me engano, $250, $300, mas é uma opção para aquele paciente que não quer fazer a administração intramuscular. A gente tem a via intranasal, a via nasal, a mucosa nasal extremamente vascularizada, permite que a testosterona seja absorvida. E já tem também uma caneta de enantato de testosterona, que também está sendo comercializada nos Estados Unidos. Subcutânea. Subcutânea, se chama Xiosted, também é cara, mas pode fazer aplicação subcutânea desse tipo de testosterona. Mas só um parênteses bem rapidinho. O veículo no qual essa testo subcutânea está sendo administrado é diferente. Ele foi construído de uma maneira que, através do tecido de gordura, a absorção tivesse sido otimizada. Não adianta pegar a testo da ampola e achar que é a mesma coisa. Não é. É uma caneta. Vai fechar em 2 segundos.